Boa noite, turma. Vamos dar início, né, à aula de microbiologia. Microbiologia é uma matéria extensa, né? Devido à pandemia, né? A gente vai tentar fazer isso online, mas essa matéria a gente vai ter que reforçar ela presencial quando a gente voltar. O que significa microbiologia, né? É o estudo de quê? De micro-organismos, né? São os organismos bem pequenininhos. Para nossa área de análises clínicas, né? Na microbiologia, em grande parte, a gente vai estar analisando bactérias. Também tem pesquisa de fungos, mas no geral a gente vai fazer a análise de bactérias. A gente tem como analisar bactérias de diversas maneiras. Primeiramente, a mais comum que a gente conhece é no exame de urina. O exame de urina a gente faz com agar-CLED. Nessa matéria, a gente vai ter que ter ciência de alguns itens que a gente já ouviu falar, porque vocês estão numa fase mais avançada do curso. Então, agora a gente vai falar muito de agar, vai falar muito da placa de Petri, vai falar da câmara de fluxo, vai falar das boas práticas de laboratórios voltadas para a microbiologia, porque tem muita contaminação. E nesse momento a gente vai falar de alguns fluidos que a gente colhe para fazer a análise, né, na microbiologia, né? A análise mais comum que a gente vai ver vai ser a cultura de urina, a urinocultura. A urinocultura, ela não pode ser uma urina colhida em qualquer hora do dia. Diferente do EAS que a gente teve na matéria de urinálise, né? O EAS, o ideal é que colha a primeira urina da manhã no EAS. Mas, né, se lembra dos casos que a gente fala de infecções renais, né? Que você chega no hospital, né, com uma queixa muito forte de dor abdominal, febre, náuseas, enfim, que tudo indica que seja uma infecção urinária. Colher aquela urina no meio do dia, você identifica que tem bactéria, que tem flora bacteriana, que tem nitrito positivo. Agora, um paciente que tem infecções urinárias recorrentes, é necessário fazer, né, a urinocultura. A urinocultura vai ser colhida a primeira da manhã, fazendo asepsia no local, eliminando o primeiro jato. A maioria, a primeira opção que a gente tem de agar para fazer se chama agar-CLED. Ele é verdinho. Como agora eu voltei, né, ao laboratório, eu vou fazer vídeo semeando para vocês verem como é que funciona durante a semana. Mas, no geral, é o agar-CLED, que tem uma forma de semear que a gente vai aprender a forma quantitativa, esgotamento, a gente vai aprender a diferença de cada um. Mas semear nada mais é que pegar o material, independente de ser urina ou não, pegar a placa de Petri, né? E com a alça, né? Você semear, né? Estriar aquela gelatina que é o agar. Então, a urinocultura, qual é a importância dela? Um paciente que tem infecções urinárias recorrentes, ele precisa saber qual é a bactéria que está causando isso, exatamente. Por quê? No geral, quando a gente está com uma infecção urinária, o médico passa um antibiótico generalista, né, que vai atingir a diversas bactérias, vai impedir a reprodução de diversas bactérias. Mas, no caso de uma infecção urinária recorrente, esse antibiótico genérico não vai adiantar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, fazer a urina em CLED, né? Vai semear e descobrir qual é a bactéria. Descobrindo qual é essa bactéria, a gente vai fazer outro teste, que vai ser numa placa de agar bem maior, que vai ser mais ou menos desse tamanho mesmo. Essa placa de agar, que geralmente é o agar Milli-Hilton, a gente vai fazer a prova de disco do antibiograma. Vai ter vários disquinhos de antibiograma, né, que vai dizer qual bactéria é sensível ou resistente a determinado antibiótico. Porque às vezes o paciente passou por sucessões, né, de uso de antibióticos que aquela bactéria ficou resistente a diversos. Então, lá no antibiograma, quando a bactéria causar um halo, né, significa que você pode descobrir quem está resistente e quem está sensível, né, a determinados antibióticos
antibióticos. A placa de Miller-Hilton, ela é bem grande. E ela cabe uns 16 discos lá de antibióticos, mais ou menos. E aí a gente vai saber quem está resistente e quem está sensível àquela bactéria. Aquele antibiótico, aquela bactéria. Para a gente começar a identificar bactérias, a gente vai ter 2 tipos de exame. Os meios de cultura, que o meio de cultura ele é fidedigno, no sentido de que eu vou dizer exatamente que grupo de bactérias eu estou falando, de Klebsiella, se eu estou falando de uma... deixa eu pensar, Klebsiella, aliás, não só Klebsiella, na verdade todos os grupos de enterobactérias, né? O grupo de cocos, enfim, tudo isso a gente vai conseguir identificar pelo antibiograma e qualquer cultura em geral. O antibiograma já é mais específico em relação ao antibiótico, mas você consegue determinar, né, várias bactérias pelas placas de Agar. Ali você diz exatamente, por exemplo, eu vejo uma placa de Klebsiella, você vê uma baba, né, em cima da placa, então você identifica que é Klebsiella. Tem as provas bioquímicas para certificar, mas dá para você ver. Quando a gente fala do exame de Gram, né, a gente vai diferenciar bactérias de Gram positivas de Gram negativas, que vocês fizeram um trabalho, inclusive. Ali a gente está dizendo só a forma da bactéria, mas não está dizendo exatamente que bactéria é, sei lá, um bacilo, né? Um lactobacilo. Lactobacilo é fácil de achar, mas eu estou dizendo que é um lactobacilo. Lá no exame de Gram, eu veria um bastonete, que seria uma bactéria em forma de bastão. Então, é importante, né, saber qual é a forma das bactérias para fazer a coloração de Gram. Nesse grupo, eu digo que são bactérias gram-negativas ou gram-positivas. Isso ajuda clinicamente ao médico escolher o antibiótico. Mas a placa de Agar, ela tem essa especificidade de você descobrir exatamente qual é a bactéria. Em situações com líquidos mais raros, líquidos mais nobres, como, por exemplo, um líquido pulmonar, né, ou um líquido peritoneal, um líquido ascítico. Enfim, esses líquidos você consegue identificar que bactéria exatamente está causando determinada infecção naquele local. A microbiologia ela é muito específica e muito importante. Só que é bom lembrar que a microbiologia há vários tipos de contaminações. E principalmente, né, a gente tem que entender que ele não é um exame de emergência. A bactéria literalmente é alimentada, colocada numa temperatura quentinha, fofinha, para ela ir crescendo lentamente no tempo dela. Como eu vou especificar para ser mais tranquilo? A microbiologia, né, como qualquer setor do laboratório, ela faz com que a gente reproduza o que está dentro do nosso organismo. Quando a gente vai lá na bioquímica, né, a gente coloca exatamente o pH de determinada enzima, a gente coloca o substrato certo, né, e a gente faz várias reações bioquímicas para determinar a quantidade de enzimas que a gente tem de cada substância dentro do organismo, né? Sim, as enzimas cardíacas, enzimas hepáticas e assim vai. A gente consegue determinar assim. Na microbiologia, a gente cuida das bactérias como se fosse um animalzinho de estimação. O que é isso, Camila? Eu vou colocar ela no agar específico, com nutrientes específicos para ela. Eu vou colocar ela numa temperatura ideal. Eu vou evitar as contaminações. Para evitar contaminações, hoje em dia a gente usa mais a câmara de fluxo do que o bico de Bunsen. O bico de Bunsen é mais antigo. Ele não contamina, mas é mais complicado, é mais fácil de você errar o manuseio. Mas o bico de Bunsen é aquela chama que a gente vai fazer a cultura atrás daquela chama. A câmara de fluxo ela já é grande, que tem os raios que vai ajudar a não permitir a propagação dos micro-organismos. Mas isso aqui não é novidade para vocês, já que vocês estão em outro nível da turma, já estão lá quase no final. A gente já falou isso outras vezes. Mas a microbiologia tem toda essa questão de não ser um exame emergencial, mas sim de resolver um problema específico, porque eu vou dizer exatamente qual é o agente biológico
que está no paciente. Todos nós sabemos que eu não vou voltar 10 minutos de vídeo. O nosso primeiro tópico na apostila, e essa apostila é muito boa, a forma das bactérias estão bem coloridinhas para vocês, é o que a gente fala de morfologias da bactéria, né? Ela pode se apresentar de 3 formas, entre bacilos, espirilos e cocos. O bacilo, gente, ele é em forma de bastonete. É essa figura marronzinha que vocês estão vendo na apostila. O espirilo vem de espiral. Tudo que é espiral, ela vai espiralar. Ela fica assim, de forma helicoidal. É esse desenho que vocês estão vendo aí na B da apostila. A C, né, a terceira forma que a gente tem, são os cocos. Os cocos não tem muito mistério, né? Ele é redondinho, né? A gente vai ter a forma elíptica em forma de lança, mas a principal forma dele é redondinho, da forma que tá aí azulado. Camila, é dessa cor que ele se apresenta na placa? Não, tá? A cor vai depender do kit, vai depender de várias coisas, mas a forma é muito importante. Então, bacilo em forma de bastonete, espirilo helicoidal, de forma espiralar, como se fosse um fio de telefone, e os cocos são a forma arredondada. Os cocos, eles têm algumas formas, né? A gente vai dizer que é diplococos, que é esses cocos que estão aí em verdinho na linha A, que são o quê? Cocos agrupados 2 a 2. Uma bolinha redondinha, outra redondinha, uma do lado da outra. E isso é uma forma de quê? De cocos. Diplococos, 2 cocos, um coco coladinho no outro. O segundo, gente, é o Streptococcus. Streptococcus, gente, ele é muito conhecido. Streptococcus geralmente causa infecção de garganta. Streptococcus está presente nos furúnculos. Streptococcus está presente na espinha. Então, ele é uma bactéria que vocês vão ver bastante no setor de microbiologia, né? E ele tem esses cocos em forma de cadeia, né? Ele vai ficando um do ladinho do outro, né? E ele é um espaço bem longo, né? Como tá aí na foto. Então, ele é uma cadeia gigante, que ele vai parecer a gente pode dizer que ele parece um cordão de pérolas mesmo, né? Então, é um coco do lado do outro. Outro coco que a gente vai ver bastante, né? Que a gente vai ver muito no laboratório, que é o da linha C, que tá aí, é o Streptococcus. O que é o Bora lá, Streptococcus foi o que eu acabei de falar. Eu queria falar Staphylococcus. Strepto e Estáfilo, eles causam basicamente as mesmas doenças e estão no sítio comum. Então, Estáfilo e Strepto, geralmente, ele causa o quê? Infecções de garganta, furúnculo, né? Que é furunculose, espinha, né? Então, eles dois estão nesses 2 sítios. A diferença é que o Streptococcus vai ser essa forma de pérola, né? Vai ser um coco do lado do outro. E os Staphylococcus não. Os Staphylococcus estão em forma de caixa de uva. Eles ficam exatamente na forma de um cacho de uva. Fica dividido em muitos planos, assim. É mais fácil identificar. E ele parece ter mais bactérias por ele estar num formato de cacho de uvas. Já o Streptococcus, ele vai estar numa forma de cordão. Lembrando que os cocos, eles podem estar agrupados. Se ele está agrupado em forma de pérola, né? Repetindo, ele é um Streptococcus. Se ele estiver agrupado em forma aleatória, né? Formando esse cacho de uva, ele é um Staphylococcus. Se ele tem um coco grudado exatamente em outro cocos, a gente chama ele de Diplococcus. Mas a gente tem outro grupo de cocos que são cocos unidos também, só que ele está em menor tamanho, que eles são os tétrades, que são 4 cocos unidos. Ele fica 1, 2, 3, 4, como está na figura da apostila. Acompanhem essa aula olhando a apostila. E outra divisão que a gente tem é as sarcinas, né? Que são 8 cocos
unidos de forma semelhante a um cubo. Ele vai estar bem em forma de cubo mesmo. A imagem tá meio que em 3D aí na apostila para vocês. Então, não podemos esquecer, como se a gente estivesse em sala de aula, eu estaria perguntando, né? E vocês repetindo. A gente tem cocos de diferentes arranjos. Se eu tenho um diplococo, eu tenho um coco do lado do outro, diplococo. Se eu tenho streptococcus ou estafilococcus, são aquelas bactérias que estão causando o quê? Furunculose, espinha, dores de garganta, né? Streptoestáfilo. A gente vai ter provas para diferenciar dentro da microbiologia. Prova da catalase, prova da coagulase. Não confundir, streptococcus vai estar parecendo um cordão de pérola, essas bolinhas, né? Que é esses cocos. Estafilococcus, eles vão estar em forma de cachos de uva. E a gente vai ter o quê? Os tétrades e as sarcinas. Os tétrades de tetra, 4. 4 cocos agrupados. 1, 2, 3, 4. Exatamente como está no plano da foto. Se eu tenho 8 cocos, eu chamo isso de sarcinas. Ela vai já estar num plano dimensional, que você vai ter 4 cocos na frente e 4 cocos atrás. É basicamente um dado, como está mostrando na foto aí da apostila de vocês. A gente vai ter os bastonetes, como eu falei, mas os bastonetes não vai ter essa forma, né, de cocos. O bastonete vai ser uma forma de bastão, né? De forma de bactérias, eu quero que vocês gravem bem isso como primeira aula de introdução. Quem puder dar uma revisada na aula de bactérias, é legal, porque a gente vai falar bastante de estrutura bacteriana, citologia bacteriana. Para a gente só dar um enfoque no que a gente já estudou sobre citologia bacteriana, lembrar que a bactéria é um ser o quê? Procarioto. Procarioto é inferior ao eucarioto? Não. Pro vem de quê? De célula primitiva. Célula primitiva não é inferior, é que veio primeiro, né? Qual é a principal característica, né? Da célula bacteriana, né? Que ela não tem um núcleo formado no centro, bem arranjado. Ela tem um núcleo disperso no citoplasma. Como ela é uma estrutura primitiva, como uma vez eu expliquei para vocês que na planta a gente tudo que termina em oide, aide, rizoides, uma raiz primitiva, lá na célula bacteriana a gente vai ter os nucléolos, que ele quer dizer que não tem núcleo? Não, ele tem um núcleo primitivo. Ele não é tão especializado quanto uma célula eucariótica, porém, ele faz todo o processo, né, de estar com a identificação genética daquela bactéria. Lembrando que a bactéria é assexuada e ela sofre reprodução por cisciparidade, né? E essa cisciparidade significa que eu vou formar bactérias iguais às outras, sem haver a troca de gametas. Então, é muito importante a gente voltar nessa aula de citologia bacteriana para estudar a microbiologia, que a gente vai falar bastante de bactérias. Tudo bem? Não lembrando, né? Não esquecendo de estudar a parede celular, porque a gente vai usar a parede celular na próxima aula, né? Que a parede celular ela vai formar o quê? A rigidez bacteriana, né? Ela é responsável por manter a célula bacteriana em uma espessura que vai fazer com que ela fique forte e firme no ambiente. A parede celular diferenciada é o que vai fazer a diferença entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Gente, desenhe essas formas de bactérias que a gente vai usar a forma bacteriana para fazer a coloração de gram. Tudo bem? Desenhe no caderno de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui para tirá-la. Tchauzinho, até a próxima aula.